Graça e paz, igreja. A presença de Deus é muito forte hoje aqui. Eu creio que desde manhã a gente vem construindo algo, né? Eu estou percebendo Deus querendo se mostrar mais para nós, assim. Estou sentindo uma presença de Deus muito forte aqui desde manhã. E a gente se reuniu aqui no nosso pré-culto e a gente foi tomado mais uma vez e abençoado pela presença do Senhor. Eu estou com o coração muito grato hoje de estar aqui mais uma vez. Eu pedi para a banda segurar só um pouquinho aqui comigo, que pode ser que eles voltem aqui nesse começo aqui. Hoje nós vamos falar sobre prefiguração de Cristo em Moisés. Um tema bastante interessante. E o que é uma prefiguração? É um anúncio, é uma representação de algo que está por vir. Você tem noção que tudo que nós fazemos é uma representação de algo que está por vir? Quem sabe esse culto aqui hoje é uma pequena representação de um culto de 24 horas que nós vamos ter sem cessar com Ele. Será que eu e você não estamos entrando nessa dinâmica já, aquecendo o nosso coração para preparar o ambiente para que o noivo venha visitar a sua noiva? Esse encontro é incrível, essa música é incrível, porque Moisés ele prefigurou Jesus, e eu vou citar aqui apenas 2 momentos só dessa prefiguração. Um foi quando ele foi salvo nas águas. Existia uma preocupação de Faraó com o crescimento e a proliferação do povo hebreu. E ele falou assim: nós vamos ficar fracos, porque eles estão ficando muito fortes. Então matem todas as crianças. E nisso surge a história de Moisés. Nasce em meio a um decreto. Deveria ter sido morto, e a sua mãe lança ele nas águas. E Moisés, depois, vocês sabem a história, cresce e se torna um mediador, o salvador, aquele que intermediou a saída de um povo escravo para a sua promessa. E a gente vê essa prefiguração do mesmo caso de Jesus. Quando ele nasce, o rei também tinha informação de que o Salvador nasceria. E então ele manda matar todas as crianças. Olha só, o mesmo caso. Mata todo mundo, porque vai que o prometido está aí no meio deles. E depois ele cresce e toma o meu reinado, mata todo mundo. Mesmo caso, pré-configurado em Moisés. Jesus cresce e se torna o Salvador de toda a humanidade. Está pré-configurado, ou aliás, pré-figurado. Da mesma forma, olha que interessante isso. Quando Moisés conheceu Séfora, ele conheceu ela num poço também de água. Quando Isaac conheceu Rebeca, também conheceu ela num poço de água. E quando Jacó conheceu Raquel, também conheceu num poço de água. E eles se casaram. E quando Jesus encontra essa mulher samaritana também, ele se encontra num poço de água. A configuração de um casamento antigamente acontecia nesse ambiente de um poço de água, o encontro do noivo com a noiva. O que isso tem a ver com Jesus? Mas ele não casou, cara. Mas era o pré-anúncio de um encontro da noiva. Essa mulher samaritana somos nós. Todos os nossos desejos, anseios, angústia, tristeza na alma, sem conseguir identificar padrões, de repente tem uma promessa para mim e para você hoje,
Deus dizendo assim: olha, eu tenho um grande encontro com você hoje, encontro que vai mudar a sua realidade. Você vai entender daqui para frente qual é o seu futuro, qual é o seu anúncio, que carta você carrega dentro de você. Jesus pode fazer isso. E aquela mulher se torna a maior evangelista de todos os tempos, porque ela teve um encontro com Jesus. Quando ele encontra com a noiva, há uma promessa de um casamento. É uma promessa: eu vou te buscar, cara. Eu vou vir e vou casar com você. Eu vou fazer uma aliança com você. Quantos aqui querem ter uma aliança com o Senhor? Amém? A gente cantou bastante essa música hoje, né? Mas será que dá para cantar um pouquinho agora, tendo essa ciência de novo? Eles cantaram hoje, o Gui, obrigado Gui, porque ele está falando no ponto aqui. Toca de novo, né? Você falou no ponto ali? Obrigado, cara. Tu és a quem a minha alma esperou. Será que isso não vale para mim e para você hoje aqui? Por que está batido a minha alma? Por que está perturbado dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Amém? Vamos cantar mais um pouquinho? Já está rodando meu tempo ali, vamos embora. Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo, medita nessa letra. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Obrigado por tua presença. Quem a minha alma esperou. Obrigado, Jesus. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Quero o Senhor hoje. em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me e dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode aplaudir mais uma vez, amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai, obrigado. Amém. Olha só, eu não sei você, mas eu decidi esperar em Deus.
eu decidi e cansei de buscar em outras fontes. Se você está aqui hoje, eu queria te dar um recado. O problema não é buscar outras fontes. O problema é você saber que a solução está na mesma fonte. Às vezes a gente se incomoda, vou para cá, vou para lá. Um exemplo, apertou de trabalho aqui, se muda para lá. A igreja não falou, o pastor não sei o que, eu vou para outra igreja. Eu vou trocar de trabalho, eu não vou mais nesse lugar, eu vou trocar de amigo. E a gente vai perdendo a nossa referência e nossa essência, buscando fontes que vão saciar a nossa sede. E o grande entendimento que eu tenho é que se a gente estiver preenchido, cheio de Deus, 99% das dúvidas e problemas que você tem, eles não são nada perto de quem você se torna quando você está cheio de Deus. É importante parar diante da fonte e esperar ter esse encontro. E Moisés, sendo prefigurado por Jesus, ele se tornou um grande comunicador do que Deus queria falar com o povo. E foi a pessoa que Deus escolheu para aquele tempo, para transmitir leis, transmitir regras, transmitir temor, transmitir um monte de coisas que Deus queria falar. Ele escolhe Moisés em Êxodo 19, 6, 7, 8, vai falar isso. Pode pôr a tela do versículo. Essa é a mensagem que você, Moisés, deve transmitir ao povo de Israel. Moisés voltou do monte, convocou líderes do seu povo e lhe comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Será que a gente hoje pode falar isso? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Você pode falar comigo no 3? 1, 2, 3. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Isso é muito forte, porque a grande parte do nosso tempo a gente luta para querer ser autônomo das nossas decisões. É difícil entregar, é difícil colocar debaixo do senhorio, é difícil esperar em Deus até que Ele faça aquilo que eu quero ou estou precisando. Por muitas vezes, eu hoje, depois de algum tempo de evangelho, eu entendi que eu atrapalhei muito o plano de Deus na minha vida. Eu fui um desastre, antecipei muitas coisas, agi, pus o pé para ver se abria o mar, né? É fé e vai embora, né? Crente, e ora, e Deus falou, né? Mas não falou, falou de novo. Uma confusão. Mas para você ser uma voz para essa geração, uma voz para essa nação, você precisa saber escutar ao Senhor. Escutar hoje é uma grande vantagem que nós temos quando você desenvolve o poder da escuta. E Moisés ele escutou, e depois ele falou, e depois gerou um entendimento nas pessoas. Gente, existe um processo para todas as coisas, e presta atenção nisso. Se você está aqui hoje escutando um processo, escutando uma forma que Deus ele pré-configura para depois ele figurar, significa que o que está acontecendo com você hoje é uma pré-figuração. Não é isso ainda. Está chegando, calma. Se você não tem a resposta, não tem a solução, calma, espera o noivo. Ele tem novidades, tem anúncios para mim e para você. E Moisés, frequentemente, agora a gente pode perceber que toda essa história, agora que a gente fez esse link de que Moisés pré-figurava Jesus, tem muitas coisas que são interessantes. Por exemplo, Salvador e Libertador. Moisés ele salvou o povo, levou para um lugar, né? Libertou aquele povo, e Jesus ele salva. Moisés foi um grande profeta também daquela geração. Ele escutava e reproduzia na íntegra. Sabe que hoje eu vejo, a gente vê muito vídeo na internet, muitas coisas, e a gente vê às vezes as pessoas elas acabam alterando uma mensagem que era para ser simples, né? Tá difícil escutar algo
que é realmente genuíno, e que é realmente de origem, e que é realmente autêntico. Nós estamos numa era que a autenticidade vale muito. Por quê? Porque ela passa a não existir mais. Está difícil hoje. Você vai pegar um texto, você não sabe quem é a fonte, quem escreveu, não sabe mais nada. Com a inteligência artificial, as coisas estão perdidas. E você confia piamente na inteligência artificial hoje, ela te traz números, você fala assim, é isso. Isso é o final. Não é. A inteligência artificial, ela vive de informações que todo mundo coloca. Ela busca e traz um compilado e te apresenta. Então olha só o discernimento que nós temos que ter hoje, porque pessoas já acreditam que a informação via inteligência artificial é a mais fidedigna. Estamos numa era, pessoal, que cada vez mais você e eu teremos que ter discernimento de Deus para saber o que é verdade e o que não é verdade. As coisas se apresentam, parece ser verdade. E Moisés, ele transmitia o recado de Deus com precisão. Foi um grande profeta. E Jesus também foi um grande profeta. Ele identificava padrões do céu e repetia na terra. Um grande profeta. Então, outra pré-figuração, intermediador. Moisés, ele intermediou o povo. Ele transitou com esse povo, foi um grande mediador de Deus com a humanidade. E ele promoveu também, Jesus promoveu também a reconciliação. Não sei se é minha orelha que está caída. Val, aquela orelha que você tirou está aí? Já foi, né, Val? Agora apertei aqui. E Moisés transmitiu a lei, e Jesus transmitiu a graça. Agora a gente começa a evoluir um pouquinho, porque todas as profecias, todos os anúncios, eles vão acontecer e se realizar em Jesus. Olha só, logo após Jesus ele ser morto e ressuscitado, os apóstolos, eles anunciam e colocam grande força na evangelização. Eles agora estão empoderados, viram algo incrível, vão para cima e saem pregando. E Pedro, num discurso para um mendigo, um aleijado, ele lembrou as profecias de quando o Messias foi anunciado lá em Deuteronômio 18. Então Pedro, ele usou a referência bíblica de Deuteronômio 18 para falar para aquele pessoal, e falou assim, em Atos 3, 22 e 23, fala assim: pois Moisés disse, o Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Em Deuteronômio 18 há um anúncio, uma conversa de Moisés com Deus, porque o povo estava clamando: eu tenho medo de subir nesse monte, eu não vou lá não, vou morrer. E Deus fala para Moisés: eles têm razão, eu vou levantar um intermediador. Lá em Deuteronômio 18 é anunciado Jesus que nasceria, e seria esse nosso mediador e também intermediador. E Cristo, ele cumpre essa profecia. Olha só, 1 Timóteo 2,5 fala assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, intermediador, transmissor, mediador, intercessor. Então nasce aquele que vai, a partir de hoje, ou a partir de agora, escutar todas as suas orações e a minha, e ele é o responsável em levar isso ao Pai. Nós temos agora um acesso, porque ele foi prometido. Ele é o intermediador da vida para transmitir a mensagem. Hebreus 9:11, não sei se está aí também. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve toda a redenção, obteve a redenção. Amém, igreja? Então Jesus, ele é o mediador ou o intermediador? Ele é os dois, cara. Ele media relacionamento entre pai e filho. Ele também intermedia a salvação, sendo o próprio sacrifício.
Ele é o nosso intermediador. Em Hebreus 7:25 fala assim: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. Então agora, ao se aproximar, as pessoas não têm medo mais de morrer, porque Ele vem e faz o sacrifício, Ele mesmo é o sacrifício. Ele fala assim: agora vocês podem chegar perto do Pai, porque eu sou o mediador entre vocês e o Pai de vocês. Amém? Então, eu vou ler uma parte aqui, ó. Cristo é quem ouve de Deus e nos transmite. Cristo é quem media a nossa relação com Deus. Cristo é quem chega no Santo dos Santos, e através de nossa purificação por seu próprio sangue, Ele nos faz chegar a Deus. Dele vem todo o nosso benefício, e a Ele toda a referência. Ele nos advoga ante ao Pai, pois Ele é justo. Ele é a fonte inesgotável e segura. Ele é a única forma de comunicação com Deus Pai, da qual profundamente necessitamos. Não que seria errado orar diretamente a Deus, mas sim que só somos escutados e atendidos pelo Senhor devido aos feitos de Cristo. Amém? Eu acredito que a gente pode aproveitar um pouco mais isso. A gente não está aproveitando isso. A gente não está aproveitando tudo que Ele é e tudo que Ele pode fazer para que eu e você se tornem quem nós deveríamos ser. Tem muito mais. Isso me anima, pastor. Saber que eu não sei nada ainda, saber que eu conheço muito pouco dele ainda, me anima demais, cara. Saber que Ele pode fazer tudo isso para mim, tudo aquilo que eu não tenho competência para fazer, não tenho capacidade de enxergar, não tenho capacidade de ouvir, não tenho entendimento para entender, tudo isso está concentrado nele. E se você quer viver a paz que excede todo entendimento, quero te fazer um convite: abra a mão de entender, porque a gente quer entender tudo às vezes, mas às vezes não, deixa que a paz que excede todo entendimento traga para você o entendimento que você precisa, mas tem que abrir mão de entender. Eu sei que não é fácil. Então Jesus agora se coloca como um intermediador entre Deus e as pessoas, em várias maneiras: ensino e revelação, curas e milagres, perdão dos pecados, ensino sobre oração, e sendo agora o único mediador. É muito interessante isso, porque é difícil a gente encontrar alguém que talvez compartilhe com essa mesma visão que nós, que concentramos tudo que nós precisamos em Jesus. A gente vive num tempo hoje muito místico, muito da sorte, muito de amuletos, muito de pedras, muito de cristais, muito de galáxias. A gente vive umas coisas que estão tomando a nossa mente. A gente passa agora a não depositar tudo que nós temos para falar por meio de Jesus, que é o nosso único mediador. Escapa às vezes. Às vezes a gente quer tentar a sorte, né? Mas olha só, Ele continua sendo o nosso grande intermediário. Ele continua a fazer um papel essencial de Filho de Deus, encarnado, intercedendo. Você pode falar assim: mas ele morreu, mas Ele continua intercedendo. 1 Timóteo 2,5 fala assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Hebreus 7,25 fala assim: portanto Ele é capaz de salvar definitivamente, que por meio dele aproxima-se de Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Romanos 8,34 fala assim: quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita e também intercede por nós. Ele morreu, ressuscitou e agora se tornou o seu maior intercessor, cara. Gente, quem de vocês aqui tem intercessor? Quem tem intercessor aqui? Um dia, quando alguém falou para mim assim: pastor, eu e minha casa sentimos de ser intercessor da sua família. Cara, aquele dia me desmontou. Foi uma imersão nossa lá em Holanda, né? Aquele dia eu fui desmontado, cara, porque eu sempre achei que eu era suficiente, eu sempre achei que eu era capaz, eu sempre achei que minhas guerras
eu venceria sozinho. Não, eu nunca deixei de pedir oração. Mas quando alguém fala isso para você, Tiago, ó, é o seguinte, aqui, entre nós aqui, a sua vida faz parte da nossa oração. Eu vou me levantar como intercessor por sua vida. Isso muda tudo. Muda todo o seu jogo espiritual. Você se torna um gigante. Você agora começa a compartilhar a sua vida com intercessores. E Jesus está falando aqui para nós que Ele continua a interceder. Ele continua, mesmo você falando, mas ele morreu. Não, Ele também intercede por nós. E mais, Ele está à direita de Deus. Está bem pertinho agora, né? Está bem fácil agora, né? Agora que me caiu tudo aqui, né? Meu Pai, me dá outro microfone aí. Eu já sei o que é que eu emagreci. É isso, eu emagreci, minha orelha ficou menor, meu. O adaptador não cabe. Ajusta o som da live aí, isso a gente provoca as coisas aqui, né? Mexe tudo da live lá, arruma aí. Mas é incrível isso, saber que Jesus Cristo é o nosso perfeito sacrifício. Sabe que na época de Moisés, o cordeiro ou o sacrifício tinha que ser puro, né? Sem mancha nenhuma, tinha que ser separado. E João 1:29 fala assim que João viu Jesus aproximando-se e disse: este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Levítico 22 fala assim: apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro e um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. E você sabe, quando ele foi crucificado, Pilatos olhou para Jesus e falou assim: olha, eu não achei nenhuma falha nesse homem para que ele fosse condenado, porque não havia defeitos, não tinha nenhuma motivação para acusá-lo. Então Jesus é de fato o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é de fato aquele que morreu e ressuscitou e está vivo à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, bem perto. Eu creio que eu e você hoje, a gente pode ter um entendimento quanto à pré-figuração de Jesus para os dias de hoje. Olha que interessante, Jesus, Ele agora se coloca como o próprio sacrifício. Porque antes você mandava o sacrifício, você tinha um acesso via o sacrifício. Agora Ele fala assim: não, pessoal, peraí, eu estou na área e o sacrifício sou eu. Eu me coloco em condição de ser morto, para que você agora passe a ter vida e relacionamento com o seu Pai. Como é difícil entender isso, né? A gente às vezes briga com Deus, coloca Deus como um problema, mas você tem um motivo muito grande de estar aqui hoje adorando o Senhor, porque Ele fez coisas incríveis por você. Eu quero ler aqui, olha só, Moisés, eu fiz um paralelo aqui, tá bom? Para que a gente entenda um pouquinho. Moisés abriu o mar vermelho, Jesus abriu o caminho para a vida eterna. Um abre o mar e o outro é o próprio caminho. Moisés conduziu o povo à terra prometida, Jesus conduziu à presença do Pai. Moisés recebeu leis em tábuas de pedra, Jesus escreve as leis no nosso coração. Moisés intercedeu pelo povo com sacrifícios, Jesus intercede sendo o próprio sacrifício. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça. Moisés foi um intermediário, abriu um caminho, e Jesus ele é um caminho, a ponte, o acesso a Deus. O véu se rasgou, e agora eu e você acessamos o Pai, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por mim e por você, amém? Fique de pé aí, glória a Deus, a pré-figuração de Moisés, o Filho do Deus vivo, está intercedendo por mim e por você. Eu não sei quais são as suas causas, não sei quais são os seus impossíveis, não sei quais são as suas limitações, mas se você se conectar a um Deus que nós estamos conectados, você vai conseguir andar um pouco mais de milhas e um pouco mais de ousadia, sabendo que tem um Deus incrível que está comigo e com você.
Amém? Eu quero orar com você agora aqui. Gente, se a gente ficar quietinho, Deus já começa a fazer, né? Eu cito hoje aqui, não é, o pastor falou hoje, não é pela minha palavra, não é pelo que eu falei, mas é porque Ele resolveu abençoar a gente, né, pastor? Que se tivesse seu momento com Deus agora aí. Sim, Deus. Faz de novo, Pai. Faz de novo, Deus. Tu és aquele que a nossa alma sempre deseja, Pai. Tu és aquele onde todas as nossas expectativas, Senhor, são alcançadas, porque o Senhor é o Deus forte, todo-poderoso, que não perde nenhuma batalha. A configuração do mundo tem apresentado para nós dificuldades, as notícias, os tempos, mas nós cremos um Deus que criou estações para marcar encontro com um povo, e esse Deus vivo está presente nesta cidade, nesta igreja, neste templo hoje, olhando o seu coração e dizendo: olha, eu continuo olhando por você. E Jesus fala assim para você: olha, eu continuo sendo o seu intercessor, eu não estou morto não, ao contrário, eu estou bem vivo, eu sei todas as coisas, eu sondo todos os corações, eu sei o que é melhor para você. Então sonhe a partir de hoje os meus sonhos. Aleluia. Às vezes vale a pena abrir mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus para nós. Está chegando o seu dia, está chegando a sua hora de experimentar os sonhos de Deus para você. Abre mão de entender para viver a paz que excede todo entendimento. Sim, Deus, toca os corações hoje que estão, Deus, às vezes endurecidos, tristes, desanimados, Pai, mas só o Senhor pode invadir hoje essas vidas com o Teu Espírito Santo, Pai. Só o Senhor pode entrar hoje e fazer algo novo nesses corações, Pai. Há uma pré-figuração de cada vida que está aqui, Deus. Um dia anuncia outro dia, uma vida anuncia a próxima vida. Tem uma carta dentro de você que precisa ser aberta hoje. O mundo precisa conhecer a mensagem que está dentro de você. O mundo precisa conhecer porque você nasceu. Não fique preocupado com o seu legado, mas se preocupe em entender por que você nasceu. E comece a desempenhar agora o seu papel. Comece a entrar no seu chamado. Comece a andar por sua história. Comece a caminhar pelos desejos de Deus. Comece a caminhar por revelação de Deus. Comece a caminhar agora com um Deus tão grande e poderoso. Sim, Pai. Sim, Deus. A minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho Sede, não quero mais
mais buscar. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, não quero, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Yeah. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, oh, lava-me. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, pois tu és a fonte, Senhor. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.